que são o Peru e a Espanha. Para quem ainda não sabe, essa igreja tem um casal lá no Peru, o pastor Vicente, que é peruano, e a irmã Anaildes, a pastora Anaildes, que está lá trabalhando no Peru. E se Deus quiser, breve nós já estaremos com uma igreja também lá no centro de Lima, capital do Peru. Por enquanto estamos ali no subúrbio chamado Miperu, né? E onde nós estamos com essa igreja forte lá, já com vários peruanos convertidos ao Senhor e várias coisas boas acontecendo lá. Na Espanha, nós ajudamos o pastor Alcino e sua família. Ele é um senhor ele é casado, tem uma esposa e 3 filhos, e estão lá progredindo com uma igreja que já tem mais ou menos uns 50 membros, é isso? E estão fazendo um grande trabalho para o Senhor lá em Reus, fica bem próximo ali de Barcelona, na Espanha. Inclusive, a igreja de lá, breve vai estar com um site na internet. Nós vamos poder ver todos os dias notícias interessantes, direto da Espanha, daquilo que Deus tem feito com os missionários lá na Espanha. E isso tudo é fruto das suas orações, é fruto também da sua oferta que você dá para missões. Pois afinal, sem as suas orações e sem as suas ofertas, o trabalho de missões não pode acontecer. Imagina se um missionário sai daqui de Brasília e vai morar em outro país, ele tem que ter salário, não tem? Mas tem que ter oração também. A oração, inclusive, é mais importante do que o salário, mas sem o salário ele não vai comer e não vai vestir. Por isso, continuem orando, mas continuem contribuindo também. Porque vale a pena investir no reino de Deus, sabe por quê? Porque daqui a alguns anos, talvez décadas, talvez séculos, quando Jesus voltar, ou amanhã mesmo, quando Jesus voltar, a gente vai lá no céu encontrar peruanos e vai encontrar espanhóis que foram convertidos por esses missionários que a gente enviou para lá. E isso vai ser muito bom. Vale a pena continuar investindo em missões. Mas eu vou falar de um outro assunto que também tem a ver com missões e que não é um assunto muito legal, não é um assunto muito bom, é um assunto bem triste e que está nas páginas dos jornais de hoje em dia. O relatório Mártires 2007 da Alemanha vem falando que existem hoje pelo menos 200 milhões, ouçam bem, 200 milhões de cristãos que sofrem perseguição religiosa por causa de sua fé. Gente, o que é isso? A maioria de vocês talvez não consiga nem imaginar o que é perseguição religiosa. Num país maravilhoso como a gente vive aqui, que é o Brasil, onde a gente tem liberdade, a nossa Constituição nos dá liberdade para a gente fazer culto, e fazer culto até no meio da rua, se quisermos, e pregar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e erguermos templos, e adorarmos o Senhor da maneira que a gente quiser. Louvado seja Deus pela democracia do Brasil, que nos permite adorarmos ao Senhor. Louvado seja Deus pela democracia de Portugal, do meu pastor Luiz ali, meu amigo, que lá também a gente pode adorar ao Senhor com liberdade. Mas há muitos países na Ásia, e eu vou falar hoje especialmente de Índia e Paquistão, onde a perseguição religiosa chegou a um nível tão alto, que já existem vários cristãos que estão sendo assassinados porque são cristãos. No Paquistão, por exemplo, há alguns cristãos que estão sofrendo tanta opressão que as pessoas chegam para eles, até mesmo os parentes deles, dizem: ou você se converte ao islamismo e larga esse cristianismo, ou você vai ser expulso dessa cidade. Não pode ficar aqui quem quiser ser cristão. Isso também está acontecendo em países como o Mianmar, também está acontecendo em países como a China, onde existem ditaduras socialistas e comunistas que não aceitam o cristianismo de jeito nenhum. E o que é que nós temos a ver com isso? Eles são irmãos, irmãos nossos, salvos pelo sangue de Jesus, salvos por Jesus, que vão estar um dia morando com a gente lá no céu. E sabe o que você pode fazer por isso? Você pode orar. E nós vamos orar agora mesmo. Vamos ficar de pé e orar por esses irmãos? Pai, nós como igreja, nós queremos estender os nossos braços pela fé, Senhor, para dar um abraço nos irmãos da Ásia, Senhor. Tantos cristãos de tantas denominações, de tantos países e línguas que a gente nem conhece. Gente que vive culturas tão diferentes da nossa, que vestem roupas diferentes da nossa, que comem comidas diferentes da nossa, Senhor, mas que adoram o mesmo Deus que nós adoramos, Senhor. E existe uma unidade agora, Senhor, pela fé. O nosso coração, o coração da igreja de Cristo está unido agora pela fé na oração, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que a dor, o sofrimento dos irmãos do Paquistão, da Índia, da China e de vários países asiáticos, Senhor, que o sofrimento e a dor deles seja amenizado, Senhor, e que acima de tudo isso, Senhor, a fé deles se fortaleça também, Senhor. Porque eu sei que há muita gente que tem sido perseguida pelo Evangelho, mas continua firme na fé. Muitas vezes eu vejo irmãos que por causa de uma perseguição tão pequena, tão simples dentro de casa, abandonam a fé.
Mas eu tenho visto, Senhor, na Ásia, tantos irmãos fortes, Senhor, que o Senhor tem levantado para estarem pregando Tua palavra sem medo, Senhor, com toda ousadia. Vários pastores chineses que já foram presos, e mesmo depois que voltaram, continuaram pregando. Tiveram a coragem e a ousadia que só o céu pode dar. Pai, eu peço que o Senhor continue dando ousadia, Senhor, e coragem e fé para esses irmãos, Senhor. E abra a nossa mente, Senhor, abra a nossa consciência para estarmos nos informando a respeito desses assuntos, Senhor. Para que a gente possa estar orando por esses irmãos, Senhor, entendendo que a igreja é muito maior que o Brasil, que a igreja é muito maior que a América Latina, Senhor, que a igreja está em todo o mundo, em toda a terra, porque Jesus quis que a gente pregasse o evangelho para todo mundo, e isso já está acontecendo em vários países da terra. Pai, fortalece esses pregadores cristãos, Senhor, e também os missionários brasileiros que estão lá, Senhor. Eu oro pelos missionários brasileiros que estão nos países asiáticos fechados, nos países comunistas, Senhor, nos países muçulmanos, para que o Senhor os proteja pelo sangue de Jesus, Senhor, para que o Senhor os proteja com o Teu Espírito Santo, para que o Senhor os proteja com os Teus anjos, os guarde, Senhor, e eles possam continuar firmes até o dia de sua morte, Senhor, até a vinda do Senhor Jesus, para que o Teu Evangelho seja pregado com fé, Senhor, e as pessoas vejam que nós temos Jesus e não tememos o mal nem a morte. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor proteja cada um, Senhor, dos cristãos, irmãos nossos, Senhor, dos países fechados, asiáticos e islâmicos, Senhor, e também nos países comunistas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, e quando você chegar em casa, continue orando pelos irmãos. No site da DED já tem uma informação sobre esse mesmo assunto que eu falei aqui, você pode buscar lá, na página de missões, e poder se informar um pouco mais sobre isso, e orar. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Só enquanto o coral se prepara para louvar o Senhor, nós queremos apresentar todas as pessoas que nos visitam nessa noite. Nos visita a missionária Regina, Eleni e o Renielson, que são amigos da irmã Alcirene. Onde é que estão esses irmãos que estão nos visitando, por gentileza? Estejam em pé. Continuem em pé só por mais um minuto. Quantos mais nos visitam nessa noite? Por gentileza, tem aqui a família toda da nossa irmã Elaine. Pode ficar de pé? Todos, por gentileza. Por gentileza, a irmã Elaine está trazendo a família toda, né? Os demais visitantes, todos. Ó, irmãos, dá para dar uma salva de palma para esses irmãos que nos visitam? Vocês são todos bem-vindos em nome de Jesus. E como é de costume da nossa igreja, o membro mais próximo, dá um abraço caloroso, cumprimenta aí. Atenção, igreja. Os casais da ADET, atenção, no próximo dia 10 de novembro, às 20 horas, aqui na igreja estará sendo realizado o EICADET, Encontro de Casais da ADET. E você é nosso convidado. Aqueles casais que não fizeram inscrição, por gentileza, faça. É gratuita a inscrição, não paga nada, só tem que trazer um prato de salgado, um refrigerante aí. Vai ser aqui no templo da igreja mesmo, e no final do culto vocês podem procurar os casais, irmão Gaspar, sua esposa, quem mais? Está lá o Rony também, lá em cima, sua esposa, o irmão Anício, sua esposa. Então vocês podem procurar esses irmãos e fazerem suas inscrições. É no próximo dia 10/11. Irmãos, assentado como nós estamos, nós vamos fazer mais uma oração. Vamos fazer uma oração pelo irmão Jari. Ele está pedindo oração pelo seu irmão Agostinho, que está hospitalizado. O irmão Pedro Laurindo também encontra-se enfermo e também carece da oração da igreja. Quantos mais aqui estão precisando de oração? Levante a mão assim. Então nós vamos orar, irmãos, por esses irmãos que estão doentes e pelos demais que estão precisando de oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós queremos agora, Senhor, apresentar o irmão Pedro Laurindo e o irmão Augustinho, Senhor. Pai, os teus filhos encontram-se enfermos em seus corpos, Senhor, precisando da tua intervenção, precisando da tua provisão, Deus. Pai, nós queremos agora, como igreja do Senhor, como ministro teu, Senhor, pedir que a tua bênção, que a tua cura alcance agora, Senhor, a vida dos teus filhos. Também os demais filhos teus, Senhor, que agora se manifestaram, que estão precisando do teu socorro, da tua ajuda. A tua palavra fala que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Por isso nós confiamos no Senhor, na certeza
que a vitória é nossa no nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. O coral estará louvando o nome do Senhor. Acima de tudo, meu Deus estava aqui. Antes de o mundo existir, acima de reinos e nações, acima das glórias que o mundo traz a nós, acima de toda riqueza e tesouro, está Jesus que é digno de louvor.
meu Deus me sustenta e me dá sempre o melhor. Fraquezas mudam por coragem, por seu poder me faz vencer. E a cada passo do meu dia prometeu comigo andar. E até nas provas sim que virem vai me sustentar. Feliz, pois espero no Senhor. Eu preciso lhe contar, pois bem certo estou. Não importa qual problema, Ele sempre ao meu lado está. Sim, feliz, feliz, sou feliz, feliz, pois confio no Senhor. Se em nome de Cristo preciso for sofrer, será pra mim uma alegria e um motivo de louvor. Eu quero estar fiel e firme, mesmo provado até morrer, pois eu quero vê-lo em glória, pelo seu poder. Nem montanhas ou fortalezas são mais fortes que a palavra do Senhor. Pois espero no Senhor. Eu preciso lhe contar, pois bem certo estou. Não importa qual problema, Ele sempre ao meu lado está. Sim, feliz, sou feliz, feliz, pois confio no Senhor. Confio no Senhor, 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 confio no Quantos confiam no Senhor? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Enquanto encontram, deixa-me ver. Será que nós temos aqui esta noite os membros desta igreja que batizaram no ano de 2006 e 2007? Será que temos? Quantos dos irmãos que são membros da igreja estão no culto e batizaram em 2006 e 2007? Se estão presentes, fiquem em pé, queria conhecê-los. 2006 e 2007. Todos, deixa eu ver. 2006. Na galeria tem alguém? Não? Temos lá na galeria também. Ok, os demais não vieram. Tem muita gente que não veio hoje. Obrigado, tome assento. Eu quero fazer um convite a vocês. Todos aqueles que batizaram em 2006 e batizaram em 2007, e todos os nossos irmãos novos convertidos, portanto, aqueles que ainda não se batizaram, aqueles que ainda não desceram as águas batismais, para o encontro com vocês, no próximo domingo, às 8h30 da manhã, na sala do discipulado. Nós vamos estar tomando um café junto, eu estarei também trazendo uma palestra para todos vocês, ok? Então, espero que todos estejam aqui. A irmã Adriane está fazendo aniversário. Cadê a Adriane? Vem aqui, Adriane. Adriane é filha do pastor Daniel.
E ela está fazendo aniversário. Quantos anos? Uns 20? Quanto? 8. 8 anos. Muito bem. Os irmãos querem dar uma salva de palmas para ela? Maravilha. Deus abençoe. Depois vamos estar orando por você, viu? Tá? Meus irmãos, eu quero ler o texto bíblico, mas antes eu queria deixar uma recomendação para vocês. Eu estava observando hoje, no começo do culto, às 7 horas, que às 7 horas nós tínhamos aqui apenas 10% dos membros da igreja que vêm ao culto de domingo. Culto tem que ter começo, meio e fim. Você já imaginou alguém marcar um encontro com você às 7 horas da noite e só chega às 8 horas? Eu lhe pergunto, se você marcasse um encontro com o presidente da República para as 7 horas da noite e você chegasse às 8 horas, ele iria te receber? Não iria. E eu não creio que Deus é menos importante do que ele. Se nós marcamos o encontro com Deus às 7 horas, eu queria muito que o culto começasse às 7 horas do jeito que está aqui, todos os irmãos aqui, porque assim haverá qualidade no culto. Muitas vezes você vem ao culto e diz, mas eu não senti nada, Deus não falou comigo. Ora, mas como? Você não chegou no horário. Você não chegou no horário. O culto já passou. Já tivemos oração, já tivemos adoração, louvor. Você tem que pegar o culto do começo ao fim. Então, eu queria que você caprichasse um pouquinho aí. Eu sei que irmãos que têm criança, não é? Dificulta bastante, filhos, alguns que moram mais longe. Mas seria bom se você caprichasse, porque com certeza o beneficiado vai ser você. Irmã Gislane e irmã Edilson. Onde é que estão esse casal? Gislane e Edilson. Onde é que estão? Estão presentes aqui no culto, não? Estão lá atrás. Que bom conhecê-los, viu? Deus abençoe. Estou feliz com a presença de vocês conosco aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito bem, amados, vamos ler o texto de Isaías, capítulo de número 6. E eu vou ler o primeiro versículo. E tão somente o primeiro versículo, até porque é um texto bastante conhecido. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Será que a igreja pode ler comigo? Como está na sua Bíblia? Vamos lá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Séquito é o acompanhamento, aqueles que estavam acompanhando Deus. Curva a sua cabeça, por favor. Amado Deus, diante de nós está a Tua palavra. Diante da Tua igreja está o Teu livro. E o Senhor nos reuniu aqui esta noite com um propósito. Fale conosco, Deus. Aqueles que nos assistem através da internet, que não puderam estar aqui no templo, ou por acaso entraram no site da nossa igreja e estão agora a nos acompanhar. Tu podes falar com eles onde eles estão agora. Aqueles que vão estar ouvindo esta mensagem através da rádio 92.9. Também, Senhor, alcance esses corações. Aqueles que vão estar me ouvindo através de ter adquirido o CD desta mensagem. Aqueles que vão colocar no carro esta mensagem para ser ouvida. Aqueles que vão ouvir nas suas casas ou nos seus empregos. Eu quero que o Senhor também fale com eles, ó Deus.
porque o Senhor tem uma mensagem para nós. E precisamos de ouvir a tua voz. E é para isto que aqui estamos. E a importância de estar na tua casa é porque aqui podemos louvar, adorar o teu nome e também ouvir da tua palavra. Ai de nós, ó Deus, se não pudéssemos estar aqui para ouvir a tua palavra. Mas aqui estamos, Senhor, e nós valorizamos isto. E nós te glorificamos por causa deste tempo que aqui temos para ouvir a tua palavra. Pai, no precioso nome de Jesus, eu rogo a tua unção e a tua graça sobre cada um de nós. No precioso nome de Jesus. Amém. Devo lhe informar esta noite que você adentrou num templo religioso. Você não está numa festa. Você não está num ambiente de amigos. Você não está num passeio. Você está na casa de Deus. E este templo foi consagrado para louvor e adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembra você que neste templo, neste lugar onde você está, Jesus pode curar a tua doença. Neste lugar onde você está, sentado neste banco como você está, Deus pode mudar a tua história. Deus pode arrancar a tristeza do teu coração. Porque tudo aqui gira em torno da glória e louvor e adoração a Deus. De nada adiantaríamos vir a esta reunião se Deus não estivesse presente aqui. Este aqui não é um ambiente comum, como muitas vezes você está acostumado a estar. Não, este não é um ambiente comum, porque Deus se faz presente aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Você não vai encontrar um altar, você não vai encontrar uma imagem que ilustre a presença do divino. Mas a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente no meio deles. Deus é Espírito, importa que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade, diz o texto sagrado. Meus queridos, eu queria chamar a atenção de vocês para Isaías capítulo de número 6, o primeiro versículo que lemos. E aqui está a base da palavra que Deus tem para nós. Você quer ouvir a voz de Deus esta noite? Quer ouvir a palavra de Deus? Quantos querem ouvir, digam amém. Amém. Não estão cansados? Não. Eu acho que nós vamos inverter. Eu vou começar pregando e louvando no final. Acho que eu vou começar a pregar às 7 horas da noite. Quem quiser ouvir mensagem, vem às 7. Quem não quiser, vem cantar. Porque muitas vezes vem só para cantar, né? Eu vou dar uma surpresa para vocês aí. Vou começar a pregar às 7. Aí quando você chegar, mas não tem pregação nessa igreja? Tem, às 7 horas da noite. Ok? Muito bem. A base da palavra está no primeiro versículo. E nesta expressão, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Se você pergunta a Isaías, o profeta de Deus, o que você viu no templo? Ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa expressão do profeta Isaías já identifica para nós quem é o nosso Deus. Isaías diz que Ele é grande, Ele é sublime, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é maravilhoso. Mas que implicância tem esta expressão para a palavra que vamos ouvir? Se eu fosse colocar um tema na palavra que eu vos falo esta noite, eu diria: Deus reina no caos. Você pode repetir comigo esta frase? Deus reina no caos. Mais uma vez, vamos. Deus. Mas vocês observam
que o texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Aí você diz, pastor, o que tem eu a ver com o rei Uzias? Primeiro que eu não moro num país que tem rei. Não conheço esse cidadão, não tenho nem muito interesse em conhecer esse cidadão chamado Uzias. Bom, mas como a Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Bom, já que o texto diz, e tudo que está aqui é inspirado por Deus, eu preciso então levar vocês para o ano que morreu o rei Uzias. Porque o texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias, mas por que o Espírito Santo ia dizer para nós isto? Que implicância tem isto para nós no ano em que morreu o rei Uzias? Eu vi o Senhor, para quê? Não precisava colocar esta introdução. Isaías poderia iniciar dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, mas não, o Espírito Santo fez questão de deixar registrado ali, no ano em que morreu o rei Uzias. Bom, então eu preciso falar alguma coisa da história do povo de Israel para você, rapidinho, não vai ser demorado, apenas para situar você dentro do contexto deste versículo. E para isto, eu vou levar vocês para a 2 Crônicas, capítulo de número 26, se você não quiser abrir a sua Bíblia nesse texto, não tem problema, eu vou ler alguns versículos, mas eu preciso, depois eu volto em Isaías, capítulo 1. Mas eu preciso dizer a você que Uzias era um homem que começou a reinar com 16 anos de idade. Ele se tornou rei nos países que tem rei. Eles começam a reinar, se morreu o rei, o sucessor começa a reinar na idade que possui. E quando Amazias, que era o pai de Uzias, morreu, Uzias tinha apenas 16 anos de idade. E ele reinou sobre Judá 55 anos. A Bíblia diz que esse homem foi um rei muito poderoso. A palavra de Deus diz que a fama do rei Uzias voou, a expressão bíblica é esta, voou por toda a terra de então. Para você ver a capacidade deste homem, o poderio deste homem, a Bíblia diz que ele tinha um exército de homens valentes, de 307.500 homens treinados para a guerra, para defender o seu reinado. Ele foi um rei extremamente inteligente, um homem dotado de um QI espetacular, um homem de uma inteligência avançada. Ele conseguiu construir maquinários na época extraordinários. Ele conseguiu construir, ele mesmo construindo, segundo a sua inteligência, através da sua inteligência, armamentos espetaculares. Abriu túneis, e fez muitas coisas importantes no seu reinado, e a sua fama, o seu nome, correu por toda a terra de então. Era um homem famoso, era um homem conhecido, era um homem extraordinário, era um rei que a Bíblia diz que o seu reino foi maravilhoso, e ele se tornou forte, ele se tornou poderoso. Este é o homem que a Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Bom, então eu levo vocês para 2 Crônicas, capítulo de número 26, para falar-vos alguma coisa sobre o ano deste homem. Não é possível que está na Bíblia simplesmente por estar. Tem alguma verdade, tem alguma coisa para mim e para você esta noite. Vejam, queridos, baseado na história de Uzias, a Bíblia diz que o reino de Uzias foi um reino abençoado, extraordinário. E a expressão bíblica era esta, próspero, um reino próspero. A prosperidade de Deus estava ali. A prosperidade de Deus estava ali. Os moradores do reino de Judá experimentaram a prosperidade, a bênção de Deus. Aí eu preciso pensar numa interrogação. Quando Deus abençoa uma nação, vamos pensar na nação brasileira, vamos pensar como moradores desta pátria, vamos pensar
Que interesse tem Deus em abençoar uma nação? E por que Deus abençoa uma nação? E quando Deus quer abençoar uma nação? No ano em que morreu o rei Uzias. Então o Espírito Santo quer nos levar à história deste homem chamado Uzias. Quando Deus abençoa uma nação, segundo o relato bíblico, quando o seu líder teme, quando o líder desta nação teme o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus da Bíblia. A Bíblia Sagrada diz em Crônicas, 2 Crônicas 26, versículo 5 diz: porque deu-se a buscar, Uzias, a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O texto é claro. O dia que o rei Uzias buscou o Senhor, a Bíblia diz, e Deus o fez prosperar. Então eu preciso dizer a vocês, que quando o líder da nação teme a Deus, quando o líder da nação busca a Deus, Deus se propõe a abençoar esta nação. Quando o líder da nação teme a Deus, aí você diz assim: pastor, então nós precisamos ter um crente na presidência da República. Não é isso que eu disse a vocês. Então nós precisamos ter um pastor na presidência da República. Não é isto que eu estou dizendo, e não é assim que eu entendo, e não é assim que eu compreendo a Bíblia. Ele pode ser pastor, ele pode ser padre, ele pode não ser pastor, ele pode não ser evangélico. Não tem necessidade. Não é assim que eu entendo, não é assim que eu compreendo. Não é assim que eu entendo a Bíblia. Mas este cidadão que está liderando uma nação, ele precisa, sobretudo, temer a Deus. Ele não precisa ser membro de uma igreja. Ele não precisa defender uma ideologia cristã. Nem isto ele precisa. Para Deus abençoar a nação, ele precisa temer a Deus. Ele precisa reconhecer a Deus como Senhor da nação. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Este comandante, este mandatário, ele precisa temer a Deus. Aí, queridos, é o que eu queria chamar a sua atenção. Que como servos de Deus, nós muitas vezes ignoramos isto. Como servos de Deus, nós imaginamos o seguinte: não tem problema se lá no Palácio do Planalto eles fizerem macumba, não tem nenhum problema, para nós não interessa isto. Se lá tem macumba, não estou dizendo que tem, eu estou dizendo que muitas vezes nós, como cristãos, como conhecedores da Bíblia, para nós se tem macumba lá, não tem nenhum problema, eu não estou nem aí. Tem sim, porque ele é mandatário desta nação. Quem ocupa aquele espaço é um senhor ou uma senhora, alguém que nós o colocamos ali para decidir sobre nós. Para decidir sobre nós. Então eu não posso, como conhecedor da Bíblia, dizer que para mim não importa. Importa sim. Importa sim. Importa que este cidadão tema a Deus e reconheça que Deus é Senhor. Porque quando Uzias buscou a Deus e reconheceu a soberania de Deus, Deus decidiu abençoar a nação, e Deus abençoou aquela nação. Nós não podemos ser ignorantes e dizer: não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem, é óbvio que tem. Ele precisa temer a Deus, ele precisa reconhecer a Deus como Senhor. Ele não precisa ser membro da minha igreja. Quando Deus abençoa uma nação, quando o seu povo se identifica com Ele e não com os sistemas que governam a nação. Oh, amados, é incrível como nós somos tapeados pelo diabo. É incrível como os cristãos, que deveriam estar fazendo a diferença, se envolvem e se enrolam, nós cristãos, com um sistema
que governa uma nação, sistema mundano, sistema diabólico, sistema cruel, que governa. E muitas vezes, como cristãos, nós nos partidarizamos. Ora, é óbvio que você, como cidadão brasileiro, pode sim participar de um partido político, por que não? Você pode ser membro de um partido político como cidadão num país onde reina, impera a democracia como o Brasil. Não é nada demais e não é pecado você ser membro de um partido político. Mas você não pode, por hipótese alguma, achar que você é mais membro de um partido político do que servo de Deus. Você não pode imaginar que você tem mais aptidões pelo partidarismo político da nação em que você mora do que servo de Deus. Você não importa se você não é do PT, não importa se você não é da esquerda, não importa se você é da direita, não importa, mas quando você dobrar os seus joelhos, você vai ter que dizer: Deus, abençoa o presidente desta nação. E lá no teu coração vai dizer: mas você não é do PT. Você vai dizer: mas eu sou servo de Deus. Então eu vou orar e dizer: Deus, abençoa a nação brasileira. Porque somos cristãos, porque somos servos de Deus, porque servimos a Deus nesta pátria. E a pátria brasileira precisa ser abençoada por Deus. Você não gostaria de morar numa pátria, numa nação, onde a mão de Deus está abençoando? Ou você gostaria de morar numa nação, onde a maldição de Deus está ali? Não! Nós queremos a bênção de Deus, nós queremos a prosperidade de Deus, nós queremos a prosperidade, nós queremos a paz. Então precisamos, irmãos, estar identificados com Deus. Quando Deus abençoa uma nação, quando os 3 pilares de sustentação de um reino próspero estão de pé. O reino próspero. Quais são esses 3 pilares? Baseado na história de Uzias. O primeiro dele é o culto a Deus. Não poderá haver uma nação próspera se nesta nação não existe o culto a Deus. Não poderá haver uma nação próspera se nesta nação não se cultua o Deus, Pai de Jesus Cristo, o Senhor, o Deus da Bíblia. Não poderá haver prosperidade. Aí, amados, como já foi dito aqui hoje, nós temos que louvar a Deus, porque nesse país que se chama Brasil, nós temos liberdade para cultuar a Deus em praça pública, em prédios alugados, em construções suntuosas como esta, e mais do que esta. E nós temos a bênção de Deus e a bênção das autoridades. Glória a Deus, porque dentro de um ônibus aqui no Brasil, e você está indo para o emprego, você pode carregar a sua Bíblia e sentado no banco e da Kombi, não sei de que aí, e você está lendo a Bíblia, e de vez em quando ainda pode dar glória a Deus. E você ainda pode levantar e pegar um folheto e distribuir dentro do ônibus onde você está. Nesta nação que se chama Brasil, este primeiro pilar está de pé, porque lá no emprego onde você tem, na hora do almoço, você pode reunir numa sala com seus colegas, com as suas colegas, abrir a Bíblia e dar glória a Deus, e pregar e falar a palavra de Deus, porque nesta nação se cultua o Deus verdadeiro, nesta nação se cultua a Deus. Isso não faz diferença para você, é porque você não sabe o que é isso. Ainda o Brasil tem prosperidade, porque nesta nação se cultua a Deus. Do Palácio do Planalto até os garis desta cidade, tem um crente dizendo glória a Deus. Esses dias eu estive aí numa repartição da justiça da nossa cidade. Eu estava aguardando a decisão de um juiz, e quando eu estava ali, 3, o guarda, um militar, a diretora do cartório, e mais uma funcionária entraram para uma sala. Aí o guarda me conheceu, e disse: o senhor é o pastor Ronaldo? Sou, sim, senhor.
Ah, o senhor tirou o bigode? Se é, estava muito feio. Estava ficando branco. Aí ele, pastor, vem nos ajudar aqui. Eu disse, ajudar o quê, meu amigo? Entra conosco aqui nessa sala. Aí eu entrei numa sala, estava o militar, as senhoras, com a Bíblia na mão, e ele disse assim, pastor, nós temos 10 minutos, e nesses 10 minutos, nós queremos servir a Deus, nós queremos adorar a Deus, nós queremos falar com Deus, e eu queria que o senhor nos ajudasse aqui. O irmão André estava comigo, o André Couto. Eu disse, ele é cantor, ele canta, então canta para nós aqui. E o André cantou, eu li um texto da Bíblia, preguei para eles, 10 minutos, terminou, agora vamos trabalhar. E as duas senhoras não eram evangélicas, só o militar era crente. Oh, queridos, esta nação, nela ainda se cultua a Deus. Nesta nação ainda se cultua a Deus. Este é o primeiro pilar para Deus abençoar uma nação. Tem que estar de pé. Tem que estar de pé. Então eu quero lhe pedir em nome do Senhor Jesus, ore, para que jamais venham tirar de nós o direito de dar glória a Deus. Eles estão nos ameaçando, eles estão querendo tirar este direito, já tentaram, já nos provocaram algumas vezes, e agora, esta semana, se prepare aí, está para ser votado um projeto de lei no Senado, que já foi votado na Câmara, projeto de lei PL 122, a promessa é que será votado, me parece que na quarta-feira, no Senado Federal, e tomara que não seja, porque eu estou preocupado, que se o PL 122 for votado, como já foi votado, às escondidas da Câmara Federal, que é o crime de homofobia, criminalizar a homofobia, criminalizar a discriminação, ou caracterizar a discriminação aos homossexuais desta nação, ao homossexualismo. Eles estão, e este projeto é um projeto diabólico. Não que nós estejamos ao lado da discriminação, ao contrário, nós não discriminamos, nós não condenamos. Para nós, o homossexualismo é um pecado, é um espírito diabólico que toma conta das pessoas, e nós amamos estas pessoas, e nós queremos que elas sejam libertas, e nós queremos ajudá-las, mas a Bíblia diz que é pecado, e nós não poderemos deixar de pregar contra o pecado. Mas se este projeto passar, eu não poderei estar dizendo o que estou dizendo aqui. Se esse projeto passar, eu não poderei dizer que o homossexualismo é o espírito do diabo que toma conta das pessoas. Eu não poderei dizer isto, porque se eu disser, segundo esse projeto, que já foi votado na Câmara, está para ser votado no Senado, e tudo indica que nós vamos perdê-la no Senado, eu estarei preso. Receberei ordem de prisão aqui onde estou, e este livro será rasgado, porque não pode estar em nenhum livro, em nenhum documento, nada que discrimine. E nós estamos aí, todo mundo cochilando, e eu estou preocupado. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Eles estão tentando de todo jeito nos barrar. Na reforma do Código Civil em 2002, apresentaram a igreja como uma associação pública e não privada. Roubaram-nos o direito de cultuar a Deus com liberdade e com a possibilidade de intervenção judicial nas igrejas. Roubaram a liberdade. E nós lutamos para fazer a emenda desta lei, fizemos. E eu tive o privilégio de estar no Palácio do Planalto quando o presidente da República foi sancionar, retornando o que era antes. E as palavras do então presidente da República, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao pegar a caneta para sancionar essa emenda que fora feita por nós ali, pelos evangélicos daquela casa da Câmara Federal, o senhor presidente pegou a caneta para sancionar e disse assim, incrível, né? Diziam que eu ia fechar igrejas, e hoje ele disse essas palavras, eu tenho gravado, e hoje eu estou devolvendo a liberdade religiosa a esta nação. A esta nação. Ah, meus amados, e vocês não sabiam disso. Estão aí, ninguém sabe de nada, isso não aparece.
Mas ele disse: eu estou devolvendo a liberdade religiosa a esta nação. Irmãos, esta força que provoca um presidente da república, que por muitos anos foi contrário à liberdade religiosa, o que provoca, o que força realmente ele fazer isto, é a força da igreja, lavada e comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. É a força da igreja. É a igreja que faz isso, é a presença da igreja, é a presença da igreja do Senhor Jesus. Culto a Deus, nesta nação, ainda se cultua a Deus. Será que você pode dar glória a Deus aí? Será que você pode dar glória a Deus aí? Você tem liberdade para dar glória a Deus aí? Aqui pode cultuar a Deus sim. Aqui pode cultuar a Deus sim. Aqui pode cultuar a Deus. Então dê glória a Deus onde você está. Segundo pilar de sustentação de uma nação próspera por Deus é a defesa dos valores morais e cívicos. Defesa dos valores morais e cívicos. Amados, a Bíblia diz que Uzias era amante da guerra. E naquela época, a guerra era algo absolutamente natural. Hoje nós estamos buscando a paz. E nós condenamos qualquer tipo de guerra. Nós condenamos. A Bíblia diz que agora naquela época, as divisas, a maneira bélica, a forma que se usava para pelejar nas nações, era corpo a corpo. As divisas eram muito próximas uma da outra. E os países, a nação de Deus era ameaçada constantemente. E a Bíblia diz que o maior rei de Israel, que foi Davi, foi o rei que mais conquistou terras para Israel, porque estava a bênção de Deus na vida dele. A Bíblia diz que Uzias era amante do trabalho, e a expressão bíblica é que ele era amigo da agricultura, diz assim, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Amados, a defesa dos valores morais e cívicos. A Bíblia mostra que Uzias serviu a Deus e contrariou o rei anterior, que estava dominado pela idolatria, pela iniquidade, pela pornografia, pela imoralidade, pela sensualidade. Uzias combateu tudo isto. O segundo pilar de sustentação da prosperidade de uma nação é o pilar da defesa dos valores morais e cívicos de uma nação. Aí, meus amados, eu tenho que voltar a dizer para vocês, eu não sei se alguém teve a oportunidade, infelizmente, de assistir a parada gay que se fazem nesta nação. E o absurdo, um atentado violento ao pudor claro, quando eles se beijando, homem com homem, mulher com mulher, totalmente se despido totalmente, ou quase totalmente, com gestos pornográficos, carregando crianças. Eu vou aproveitar para falar tudo que eu tenho agora, porque eu não sei se quarta-feira depois eu posso falar. Vou aproveitar logo. Aí não tem problema, não vou ser preso mesmo. Mas depois de quarta a gente vê, porque Paulo não saía da cadeia. Então vamos ter que entrar num acordo aí. Porque a Bíblia diz que Paulo não saía da cadeia. Então depois de quarta, de repente vocês vão me visitar na cadeia. Muito bem, então vamos falar tudo logo. Com criancinhas. E absurdo ainda, os governantes desta nação, os líderes políticos dessa nação, vão lá dar apoio, mostrar a cara e defender. E depois os evangélicos vão lá e usam o nome dele e escolhem o nome dele para ser governante desta nação. E dizem que são minorias. E que as minorias, que a maioria não pode impor-se sobre as maiorias, mas a minoria está querendo se impor à maioria. Eu acho um absurdo, eu não quero esse país para mim. Imaginem, quando nós vamos hoje levar as crianças no colégio, os nossos filhos. Essa semana mesmo eu vi isto, fui levar minha filha de 8 anos no colégio, e colégio evangélico, pasmem vocês. Estava lá um casal de adolescentes, uma menina e um menino de aproximadamente 12 ou 13 anos, talvez, se beijando na boca, se agarrando na porta do colégio. E é um colégio evangélico, mas tudo bem, estava lá. Mas ainda está até bom, porque é uma menina e um menino.
E a minha filha olhou e disse, ali, pai, ali, pai, ali. Disse, a filha, tira o olho desse negócio aí, que o negócio aí é bom, mas não presta agora. Vejam, pior então, eu pensei naquele momento, ora, do jeito que está, e do jeito que eles querem que fique, eu estaria vendo o quê? 2 meninas se beijando, ou 2 meninos se beijando. Isto é normal? Você gostaria de levar o seu filho para a escola e ao ver ali 2 meninas se beijando, ou 2 meninos se beijando, livremente você não pode, por hipótese alguma, reclamar disto? Porque é absolutamente legal, e se você reclamar é discriminação, e você vai ser preso. Você quer isto? Eu não quero, e eu vou lutar até as últimas consequências. Critique a mim, fale o que você quiser. Você pode dizer que eu sou político, você pode dizer que eu gosto disso, você pode, gosto de política, não da outra coisa. Você pode dizer que eu, que não sei o que, de ficar falando de Jesus. Você pode criticar do jeito que você quiser, mas Deus me chamou como atalaia, como profeta, e eu vou até as últimas consequências para barrar isto. Para protestar, para orar, para jejuar, para clamar, e se for preciso ir para a rua, eu vou para a rua, e se for preciso ir pintar a cara, para poder protestar, eu vou pintar, e eu vou fazer, porque eu ainda quero uma nação cujo Deus é o Senhor, e cujo sistema moral seja de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Vocês vão comigo ou não vão? Se for para subir lá a rampa do Senado, vocês vão comigo ou não vão? Eu vou na frente, o primeiro tapa eu levo. Como eu não aguento muita coisa, eu vou cair e você leva o restante. Terceiro pilar de prosperidade de uma nação é quando esta nação devota toda a glória para Deus. Aí Uzias falhou. Poderoso, majestoso, grande, importante. E foi se meter onde não deveria se meter. Foi para o templo para oferecer incenso. Foi oferecer incenso. E no sistema da religião judaica, só o sumo sacerdote poderia oferecer. E ele adentrou no templo, pegou incensário para oferecer incenso no templo, lá no Antigo Testamento. O sumo sacerdote fazia isto. E quando ele entrou com incenso, o sumo sacerdote chegou e protestou e disse: Uzias, você não foi consagrado para isto. Você não foi escolhido para isto. Nós sim, descendentes de Arão, fomos consagrados para oferecer sacrifício no templo. Você é rei, você é majestade, mas você não pode. A Bíblia diz que Uzias se indignou. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Quer dizer, virando para os sacerdotes, eu sou rei, eu sou mandatário dessa nação, é eu quem mando, é eu quem faço. Mas quando ele disse isto, a Bíblia diz que nasceu a lepra na sua testa. E a lepra começou a espalhar pelo seu corpo. E o majestoso, e o poderoso, e o grande, e o forte, e o próspero foi arrancado do trono, levado para fora da cidade. Teve que ficar recolhido numa casa fora da cidade, porque ele era leproso. O seu filho começou a cuidar das coisas do reino, mas ele ainda era o rei. Aí, queridos, instalou-se o caos. A nação que era próspera deixou de ser próspera. Instalou-se o caos daquela nação. E o rei agora estava leproso, fora do reino, isolado, no ostracismo, dentro de uma casa. Ninguém podia comunicar-se com ele. Ele estava doente, ele estava leproso, até o dia da sua morte. E o caos se instalou naquela nação. E quando, com a lepra de Uzias, instalou-se o caos. E quando o caos se instala numa nação, 6 pecados se fazem presentes.
E eu vou declinar para vocês quais são esses 6 pecados. O primeiro pecado é o pecado da cobiça e do egoísmo. No capítulo 5 de Isaías, agora eu vou para Isaías. No capítulo 5 de Isaías, no versículo de número 8 diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade e herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Egoísmo, materialismo. Eu quero casas, eu quero 2, eu quero 3, eu quero 10. Capitalismo selvagem. Eu quero isto, materialismo. A sociedade passa a ser assolada por esse tipo de pecado. O segundo pecado é o pecado da embriaguez. Capítulo 5, versículo 11 de Isaías diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Agora aquele reino próspero começou a experimentar então os pecados da nação. Agora embriaguez, as pessoas bebiam até caírem, até a noite. O álcool dominava, o álcool tomava conta. O terceiro pecado, a zombaria e descrença no poder de Deus. Isaías capítulo 5 e versículo 18, diz o texto: ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade pelo pecado, como se fosse com cordas de carro. O quarto pecado, a corrupção dos padrões morais. Capítulo 5 e versículo 20. ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo, que confunde o certo com o errado, e o errado com o certo. O quinto pecado, o pecado da arrogância e do orgulho. Isaías capítulo 5 e versículo 21. ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo, orgulhosos, presunçosos. O sexto e último pecado, o pecado da injustiça, da opressão e da violência. Isaías capítulo 3 e versículo de número 5, diz o texto: e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Ainda em Isaías 3 e versículo 15, diz assim um texto: que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Opressão sobre os pobres, violência. Capítulo 5, versículo 23, diz assim o texto: ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. A injustiça, a opressão e a violência, pecados que assolam uma sociedade quando Deus retira a mão de uma nação, pecados que assolam uma sociedade quando este país, esta nação, perde a bênção de Deus. Mas o melhor chega agora. Isaías capítulo número 6, eu volto para o texto. Agora vem o melhor da história, agora que vem o melhor desta mensagem, agora que vem o que implica a nós aqui esta noite. Deus reina no caos. Tudo que eu li para vocês, os pecados da nação de Judá, os 6 pecados estavam ali, o caos estava instalado, mas eu quero dizer a você que Deus ainda reina no caos. E quando Deus reina no caos, Ele quer se revelar neste caos. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Que ano foi este? O ano do caos. Que ano foi este? O ano dos 6 pecados da nação. Que ano foi este? O ano da violência, o ano da opressão, o ano do desprezo, o ano da injustiça, o ano da iniquidade, o ano da idolatria, o ano do caos, o ano da pobreza, o ano em que os ricos oprimiam os pobres, o ano em que ricos se tornavam mais ricos. Neste ano, Deus se levanta do trono e diz: eu quero me revelar no meio do caos, e quero revelar a todos que eu ainda estou no controle. Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus? Então erga a sua mão e diga: eu creio Deus que se revela no caos. Isaías está entrando no templo e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, dizendo: eu ainda estou no controle. Eu não perco a esperança no Brasil, porque eu sei que Deus ainda está no controle.
Eu não perco a esperança quando eu vejo alguém, o caos instalado na vida de alguém. Eu não perco a esperança quando eu vejo o mais vil pecador, porque eu sei que Deus está no controle. Eu não perco a esperança e posso dizer a você, mãe, cujo filho está desviado e você diz que não tem mais jeito. Eu não perco a esperança, porque Deus ainda está no controle. Eu não perco a esperança quando eu vejo você doente e os remédios não curam e o médico te condena. Eu não perco a esperança, porque Deus ainda está no controle. Quando Deus diz, eu estou assentado sobre o alto e sublime trono, eu ainda governo, eu ainda controlo. Deus não está perdido no céu dizendo, o que a gente faz agora? Eu estou perdido. Oh, serafim, querubim, vem aqui, me ajuda. Está difícil, está encrencado, está um problema. Não! Vejo Deus controlando, dizendo, eu ainda controlo, eu ainda domino, eu ainda controlo, eu ainda controlo a situação. Se na tua vida o caos se instalou, eu tenho uma esperança para te dizer, Deus está no controle, 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 Deus está no controle. Erga a sua mão e adore este Deus que ainda está no controle. Erga a mão, não baixe não, não baixe não. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Erga a sua mão, vai, não cansa não. Erga a sua mão e dê glória a Deus. E dê glória a Deus. E dê glória a Deus. Cadê o coral para vir aqui atrás, para cantar este glória que vocês cantaram aqui? Erga a sua mão e dê glória, erga a sua mão e dê glória. Erga a sua mão e adore. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Agora vem o melhor da história. O Deus que se revela no caos é capaz de contrariar a tese que diz que a história da sua descendência determina o teu destino. Uzias foi ruim, o seu filho também será ruim. Filho de peixe, peixinho é. A história da minha família é uma história de tragédias. Portanto, já está determinado o meu destino. Tragédias para o meu destino. Esta é a tese que domina um país, uma nação em caos. Uma vida no caos. Filho de peixe, peixinho é. Se o meu pai era um bebum, um ébrio, não tem jeito. Já está escrito e determinado que na minha família haverá ébrios. Se a minha mãe foi uma prostituta, já está determinado, ou eu, ou as minhas filhas, ou as minhas netas, alguém também será prostituta, porque a história da minha descendência determina o meu destino. Se na minha família tinha bandidos, ladrões, homens cruéis, haverá o meu neto, o meu bisneto. Não. Quando Deus está no controle, Ele é capaz de contrariar a tese de que a história da tua descendência determina o teu destino. A Bíblia diz que o filho de Uzias, com 25 anos de idade, reinou sobre Israel. E a Bíblia diz que ele foi o melhor rei de Israel, porque não seguiu os caminhos do seu pai. Ei! Você que está me assistindo pela internet ou me ouvindo pelo rádio, que crê nesta baboseira da maldição hereditária, você que crê nesse negócio aí, que filho de ladrão é ladrão, que filho de prostituta é prostituta ou prostituto, que o pecado da mãe passa pelo pai, tu não conhece a Bíblia. A Bíblia diz, acalma que pecar, esta morrerá. Eu me recuso a aceitar a tese de que o pecado domina sobre a minha vida, porque o dia que eu criei em Jesus Cristo como Salvador da minha alma, eu criei no Filho de Deus que subiu à cruz e lá Ele cravou tudo aquilo que me condenava, e eu estou livre agora para dar glória a Deus e servir a Deus da minha descendência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus.
e você fica com essa baboseira de maldição hereditária. O diabo está querendo fragilizar você e roubar a autoridade que você tem. Esfrega a Bíblia no focinho do diabo e diga: Satanás, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus morreu na cruz. Quantos estão livres aqui? Quantos estão livres aqui? Cadê a glória? Cadê a glória? Cadê a glória? Cadê a glória? Bem bonito e bem forte. De pé, de pé, de pé. Está no controle. Glórias para Ele, porque Ele está no controle. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Seja a glória. Para só um pouquinho aqui. Para aí. É assim que faz? Pronto. Escute aqui. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus reina no caos. Agora olhe para mim. Quando Deus reina no caos, Ele é capaz de transformar o produto do caos num profeta avivado. Isaías começa a reclamar e dizer: Deus, eu sou igualzinho a eles, Deus. Eu já fui atingido pelo caos. Deus, eu já fui ferido. Deus, eu já estou igual. Deus, eu já estou machucado. Deus, eu já sou produto do caos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus, não tem mais jeito para mim. Deus, eu já estou igualzinho aos sistemas do mundo. Deus, eu já fui atingido. Deus está dizendo para você hoje, você que crê que aí você já está parecendo com o mundo, já está fracassado, já foi atingido. Deus está dizendo: eu estou no controle, governo sobre o caos, e eu posso transformar você numa mulher, num homem avivado nas minhas mãos e cheio do meu espírito. Deus pode e Deus quer fazer na tua vida aqui esta noite. Porque Deus está no controle. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está no controle. Isaías, o teu rei morreu, mas eu estou aqui. Isaías, a tua nação está em pecado, mas eu estou aqui. Isaías, você está em pecado, mas eu estou aqui para te perdoar e te restaurar. Isaías, eu quero usar você. Há uma igreja nesse país que Deus quer usar. Esta igreja é você. Esta igreja é você. Esta igreja é você. Esta igreja é você. Então aproveita. Aproveita e anota aí. Entra no site do Senado. Entra no site do Senado, www.senado.gov.br, e manda um recado para os senadores. E manda um recado e bombardeia lá. Escreve lá e diz: nós não aceitamos isso, nós vamos para a rua. Nós vamos para a rua. Eles
manda eles votar a favor da proposta, para não votar a proposta da lei do plano do PL 122. Você pode fazer isto, não se encovarde, você pode fazer. Agora você pode fazer muito mais do que isto. Você pode se levantar como um testemunho único, poderoso nas mãos de Deus nessa nação, onde você estiver, com um testemunho de um cristão cheio do Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus, e dizer: eu creio que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Fale forte comigo, um grito bem forte de guerra agora, vai. 1, 2, 3, você vai dizer comigo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso foi só ensaio. Agora você vai gritar comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora nós vamos inverter. Agora você vai dar o grito de: feliz é a vida cujo Deus é o Senhor. Vamos lá. 1, 2, 3. Não, mas está muito fraco. Esse país pode cultuar a Deus. Neste país nós podemos dar glória a Deus. Então vamos gritar bem forte agora: feliz é a vida cujo Deus é o Senhor. Vamos lá. E se você tem Deus na sua vida, que está mais forte. 1, 2, 3. Feliz cujo Deus é o Senhor. Então por que nós não adoramos a Ele? Então por que nós não adoramos a Ele? A Deus seja a glória. Adore a Deus onde você está. Adore a Deus onde você está. Para um pouquinho. Irmão, vamos fazer uma adoração gostosa aqui agora, vamos. Eu queria que você adorasse. Irmão, essa casa foi consagrada para adoração a Deus. Então aqui pode ficar tranquilo. Aqui você pode dar glória a Deus. Aqui você pode fazer o que você quiser para Deus. Então vamos aproveitar aqui agora. Você que nunca deu um glória a Deus gostoso, ou aleluia, ou levantou a mão, ou falou uma coisa maravilhosa para Ele, não vá para casa hoje sem soltar lá de dentro um glória a Deus, um aleluia, uma língua estranha, alguma coisa gostosa. Eu quero liberdade agora. Deixe coral até o último crente lá na galeria aí. Liberdade agora. Vai do jeito que você quer. Se você quiser dar um grito, dê um grito. Se quiser dar um pulo, dá um pulo. Se quiser dar um subiu, dá um subiu. O que você quiser fazer agora, vai. Palmas do jeito que você quiser. Se quiser erguer a mão, erga. Se quiser dar um grito, dê. Vai. 1, 2, 3, vamos lá. Senhores, nós reconhecemos a Ti como Senhor da nossa vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Liberdade desse país. Pode se adorar a Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu te adoro. Liberdade. É para a glória de Deus. A Ele é glória. Toda a igreja, e nós vamos orar. Oh, glória a Deus. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo e maravilhoso Espírito seja com cada um de vós e todos. Quem não quiser ir embora,
Cante com o coral.